Bora, resolvi gravar isso daqui nesse canal, porque eu não sabia onde postar e eu queria falar sobre esse tema. E saiu um vídeo do Gaveta falando o fim da mídia física no PlayStation. Talvez eu não sei nem se esse vídeo vai durar aqui, mas eu queria conversar. Queria conversar com vocês, queria entender o que vocês pensam, queria falar sobre esse vídeo, queria assistir, conversar com alguém, então eu resolvi postar aqui. Fechou? Então não vai ter edição, não vai ter nada, eu só queria trocar ideia, porque eu vi, tipo, um minuto, eu falei, cara, sei lá, eu tava com vontade de trocar ideia sobre isso daqui. Enfim, vamos lá. Bora trocar ideia sobre isso. E assim, não é um bagulho de, meu Deus do céu, vamos pegar tochas sabe, cancelar o Gaveta, vamos, né? Nada disso. É só pra trocar ideia mesmo. Até porque, pelo que parece aqui na descrição, só pra dar spoiler, ele falou assim: ok, tô vendo que preciso aprender muita coisa sobre o assunto. Vou tentar chamar alguém e fazer um novo vídeo contrariando esse e me explicando tudo de errado aqui. Ouvir vocês está em andamento, tá? Então, assim, parece que teve bastante pressão e tudo bem, né? O cara pode falar, putz, errei, nada a ver. Mas eu já vi algumas vezes o Gaveta fazendo uns vídeos que eu também não concordei, só que não tinha tido tanta repercussão, né? E outras vezes que eu vi vídeos dele que eu concordei. Enfim, bora ver, bora trocar ideia, porque eu não vi tudo também. Quero entender. Bora. Falei que não ia ter edição, teve um corte, porque tava muito alto. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Temos uma nova polêmica que é o fim da mídia física. Recentemente a Sony anunciou que vai parar de produzir mídia física para os seus jogos a partir de janeiro de 2028. Ou seja, se você quiser ter um jogo de PlayStation, você tem que necessariamente baixar o jogo, que não é tão diferente do que acontece já hoje em dia. Ah, lá vem o Gaveta. Você compra o jogo, mas normalmente você já tem que baixar um update, alguma coisa, mas enfim. Muitas pessoas... Cara, tem um ponto que eu vou falar sobre isso, sobre mídia física, sobre soluções, sobre assim... Porque isso daqui, deliberadamente, não é sobre só... tipo assim, não é sobre um CD. Não é sobre isso. É sobre, tipo, outras coisas que eu quero considerar aqui. E é uma escolha que, pra mim, se resume a uma palavra, que eu falo em breve. se posicionaram contra isso, não pode acabar com a mídia física, daí as grandes corporações estão tomando conta, estão decidindo por nós. Tem uma parte que eu concordo, mas eu sinto dizer que eu vou desagradar muitas pessoas nesse vídeo. Padrão, né? Eu tenho alguns contrapontos. Na verdade, eu não tô aqui pra falar que uma coisa é boa, outra coisa é ruim. Você tem os prós e contras de você ter a mídia física de algum produto, de jogo, de filme. Inclusive, eu quero fazer essa comparação, né? Porque isso já vem acontecendo na indústria em outras áreas. Com a indústria da música isso já aconteceu há muito tempo, né? De você substituir a mídia física, um CD. Hoje em dia ninguém tem CD, o pessoal escuta no streaming. Na indústria do cinema, os filmes, DVD e Blu-ray. Agora que tá chegando no Vamos falar sobre isso. mundo dos games por uma limitação tecnológica física, vamos dizer assim. É muito mais... Só pra deixar claro, assim, no mundo dos livros também, né? Tentaram fazer isso com Kindle, né? Tentaram fazer isso com os tablets, né? Tipo, mas parece que quem curte leitura, assim, tem uma adesão a isso daqui, que facilita em certos momentos, em certos locais que você vai, mas quem curte livro normalmente também tem um aspecto meio colecionista e também gosta de ter os livros físicos também, gosta de ler, gosta de pontuar, gosta de ter aquilo ali para outras... E vai além só do produto, mas eu quero falar sobre isso, vamos lá. mais fácil você transmitir e passar rápido um filme, fazer um streaming de um filme, do que você fazer isso com um jogo que precisa ser instalado, ele depende do seu hardware. O mundo dos games ele tem uma peculiaridade que fez ele ficar mais tempo desse lado, defendendo um pouquinho da mídia física. Mas tem um comportamento todo aí meio do capitalismo, de... Cara, isso aqui me pegou bastante, tipo assim... de acúmulo. Eu tenho que ter... Tá, vamos lá. porque eu preciso ter. Eu vou fazer um paralelo com a indústria dos filmes, a indústria do cinema, e eu quero falar sobre esse assunto depois da vinheta. Eu acho que eu vi até os 2 minutos. Falando da indústria dos filmes, tá? Pra gente entender esse assunto, antes de eu entrar na polêmica necessariamente dos jogos, eu vou chegar lá. Nós estamos na era do streaming, em que a gente sabe que você não é dono de mais nada, você não... Sim, tem prós e contras. Eu não vou ser hipócrita também. Tem prós e contras.
Mas vamos lá. Não tem os filmes. Não Você tem. é concedido um acesso a uma plataforma que tem um catálogo monstruoso de filmes e Sim, vamos lá. séries para você assistir. Mas você já não possui mais nada. Isso tá acontecendo em várias áreas. A gente pode falar da E a música. gente não pode questionar isso? Pô, tá acontecendo em várias áreas. Mas o ponto aqui é, beleza, eu não possuo mais nada, mas não ter o direito de possuir é algo que assusta. E eu acho que isso deveria assustar justamente. Eu acho que, primeiro, deveria assustar todo mundo, até quem é o mais fã fervoroso do capitalismo. Porque o direito de propriedade, você ter as coisas, é uma das coisas que quem se descreve, assim, eu não estou falando sobre meio de produção, assim, o capitalista é o dono, o detentor do meio de produção. Não estou falando sobre isso, eu estou falando assim, genericamente, vai falar de propriedades, o pessoal já linka isso diretamente com o capitalismo. Então, se eu tenho uma propriedade, se algo é meu, logo é o capitalismo que me concede esse direito de ter as coisas. Certo? Isso genericamente. Então, assim, até o direito de ter, isso é meu, já não é mais me dado. Então, enfim. Então eu não posso ter as coisas. No streaming da música, tá acontecendo com o instrumento musical. Você paga uma mensalidade e você pode ter tipo alugar o instrumento musical. Você não necessariamente precisa comprar um instrumento musical. Muito esse lance de você não possuir as coisas e você só ter acesso a um Carro, né? Aluguel de carro é melhor que comprar carro, tem gente que fala, né? local que tenha várias. Depende, E aí eu comecei depende. a pesquisar nesse vídeo aqui sobre esse assunto. Eu tô vendo que tem todo um lance das mídias físicas estarem voltando. As pessoas querem voltar a comprar DVD, Blu-ray, mídias físicas em geral. Sim. Em todas as publicações que eu vi, que as pessoas falam qual é a vantagem de você ter mídia física, a primeira coisa que todo mundo fala é a mesma coisa. Você tem a mídia. Se eu compro a mídia física, o filme é meu. Eu não tenho um acesso temporário. Ele é meu, ele é seu. Eu quero tudo. E todo mundo, caraca, concorda. Não, realmente é teu Sim. e tal, mas... Mas o quê? Eu não sei até que ponto isso é tão valioso assim. A gente... Eu vou falar uma coisa. Eu sou um cara que eu estudei. Deixa eu colocar em uma outra cena aqui aleatória pra não ser ruim com. Pronto, aqui, ó. Eu sou um cara que eu venho. Pra quem não sabe, né? Fiz faculdade, sou formado em audiovisual, em cinema. Genericamente todo mundo conhece como cinema, mas é audiovisual. Mais fácil falar cinema. Só que eu trabalhei com fotografia, eu estudei bastante fotografia, esse tipo de coisa. E uma das coisas que me pega bastante é a memória, né? Tipo assim, você ter recordações, você guardar momentos, e isso que meio que me apaixonava na fotografia. E ainda me apaixona, né? Por isso que eu revelo as coisas, a gente tem quadros, etc. Tipo isso. Eu gosto de ter não só o aparato digital, mas ter algo físico. Porque todo mundo sabe que, assim, celular às vezes quebra, você não tem backup, perdeu todas as fotos. Tem muitas pessoas que eu conheço que já não tem foto, sei lá, do irmão novo, porque simplesmente tirou em câmera digital e se perdeu completamente. Tipo assim, não fazia backup, ou deixava em um CD mal cuidado e embolorou, e nunca imprimiu e nunca revelou, e aí se perde. Então, assim, a memória é um quesito importante. E quando a gente fala de algo assim, né, que é uma mídia física, isso daqui também vai muito do momento, né? Isso daqui eu lembro que eu comprei assim que teve o relançamento do Rei Leão, né? E aqui tá literalmente o meu ingresso do Rei Leão desse relançamento, porque, pô, Rei Leão marcou bastante a minha infância. Eu fui assistir, eu paguei meia em 2011 e eu paguei R$11,50 na meia entrada. E tá aqui, né? Ainda tá aqui as mídias, tá tudo bonitinho, tá funcionando, não tá embolado, não tá nada, eu cuido legal. E isso daqui vai além só de, eu tenho ponto final. Sim, eu tenho ponto final. Sim, eu tenho acesso a isso daqui quando eu quiser. Sim, aqui eu tenho créditos que a Disney ela disponibiliza, mas tem vários conteúdos, principalmente em filme, que não estão disponíveis em mais lugar nenhum. É só na mídia física que está disponível um making-off, comentário do diretor. Vários serviços de streaming não colocam esses extras disponíveis como era colocado, como era disponibilizado aqui. Então foi aqui foi desse tipo de mídia e conteúdo que eu tive acesso a making-offs, que eu tive acesso a como o pessoal gravava as coisas, que eu tive acesso a comentários, que me fez crescer o amor pela arte e pelo audiovisual em si.
Então, isso daqui também é simbólico, sabe? E então, cara, quantas vezes eu já fui em vários. Fui querer ver um filme em streaming e não estava disponível em nenhum. E aí eu já aluguei. Eu tive que alugar, mas às vezes, quando você quer alugar, não está disponível naquele, vai estar na Apple TV, ou vai estar não sei o quê, você não tem acesso, você não tem coisa, tem que criar conta. E aí, quando você vai ver, você está gastando mais dinheiro do que se você comprasse o filme favorito, ou um filme específico que você quer ver. Eu entendo, como eu falei, tem prós e contras. O streaming, ele funciona no fast food ali, coisas que você não vai querer ter, mas, cara, às vezes você ama alguma coisa, às vezes você gosta de um DVD, de uma obra que você quer ter mesmo, e você não quer pensar se aquilo vai estar disponível na Amazon, na Netflix, na HBO, não sei o quê. Mano, eu não quero saber qual estúdio for comprado por quem. Tem vários catálogos que somem porque um estúdio compra o outro e não está disponibilizado em nenhum lugar. E, por enquanto, até colocarem no ar, só vai ter acesso quem tem a mídia física. Isso acontece com games, isso acontece com filme, isso acontece com diversos aparatos aí. Então, assim, vamos continuar. Eu não sei até que ponto isso é tão valioso assim. A gente tá numa esquema capitalista que a gente tem que ter as coisas. Eu tô começando a querer botar um conceito aqui. Vou pegar emprestado do minimalismo. Eu não sou 100% a favor do minimalismo. Eu não acho que menos é mais. Às vezes eu acho que mais é mais. Mas como a vida adulta a gente não tem que ir só pra um lado ou pro outro. As pessoas adoram pensamentos binários. Gaveta, isso é bom ou isso é ruim? Cara, depende. Vida adulta é isso aí, depende. O minimalismo às vezes prega esse lance assim. A gente precisa ter coisas. As nossas casas são cheias de coisas. A gente gosta de... Não, tem que ter. E aí você... Não, aqui é uma questão de acumuladores, né? Aqui já é outro rolê, né? Você começa a acumular coisas na sua casa de forma desnecessária. Você... Tipo assim, aqui colocou o caso mais extremo possível do bagulho. Assim, sim, a gente pode ter as coisas. Sim, a gente pode ter coisas que a gente gosta. Não tem problema nenhum você querer ter uma coleção de alguma coisa, você querer ter algo, ou querer ter várias de algum tipo. Você pode querer ter uma biblioteca, você pode querer ter coleção de quadrinhos, você pode querer uma coleção de... Não é assim, você tem que ter tudo. Mas, às vezes, você tem áreas de interesse. Isso sempre aconteceu, na verdade, né? Mas vamos lá. Passa 15 anos na casa com um trombolho, por acaso um dia faltar luz e a pessoa precisar do negócio... Tá, mas esse não é o caso, né? Você tem que ir lá. Então eu já vi gente defendendo DVD e Blu-ray assim, não, eu tenho o Blu-ray porque se um dia caiu a internet e não tem um streaming, eu posso ver o filme. E aí você tem aquela caixa... Não, pô, e eu já falei uma coisa. Tem vários DVDs e Blu-rays que eu tenho que tem muito conteúdo que só tem disponível ali. E aí? Tipo, como assim só tem disponível ali? Cara, tinha um canal no YouTube que eu tava pensando exatamente isso, tá? Eu tinha esse pensamento aqui, que não, mano, hoje em dia tá tudo, o pessoal vai ripar isso daqui, vai colocar na internet inteiro, como tá aqui, e vai disponibilizar. Então, pra quê? Eu fui lá e me desfiz no meu leitor de Blu-ray que eu tinha. Beleza. Então, no momento, não consigo assistir. Eu vou comprar um novo. Sabe por quê? O canal que tinha os making-offs, que de vez em quando eu dava uma olhada, porque eu gostava de saber qual é o processo de elaboração de alguns dos filmes que eu curto. Sabe o que aconteceu? Caiu por direito autoral. O cara, ele disponibilizava esse tipo de conteúdo, caiu por direito autoral. Aí tinha um site gringo que também tinha, mandaram tirar do ar. Os making-offs. E aí? O que eu faço? Então, tipo assim, pô, eu sei, meu caso é específico. Eu acho que a gente tem direito de ter gostos específicos. Tipo, igual quem é gamer, né? Mas o rolê eu não tenho o direito de comprar? Pô, e ter comigo, se eu quiser? Posso, né? Então tudo bem. E eu também, às vezes, não preciso ficar... pô, se eu quero ter o meu ritualzinho, se a pessoa quer ter o ritualzinho lá dela de tirar da capinha, colocar ali e dar um play na hora que ela quiser, deixa. Qual o problema? Enfim. Lá, para caso esse dia hipotético chegar, quando que na verdade eu, como um grande comprador de CDs, depois DVD, depois Blu-ray, ainda tenho vários lá em casa. Tem coisa que eu comprei que eu nunca vi. Eu sei, e quem comprou aí muito DVD e Blu-ray sabe disso. Ih, rapaz. A gente comprava filme, você viu os filmes, alguns filmes, mas tem muitos que você comprava. Se eu vi uma vez, foi muito. Sei lá, às vezes você nem vê. Aí é o problema do consumismo, né, em si. Tipo assim, você só comprou por comprar e não comprou e não pensou no que você estava comprando.
Não é isso que a gente tá falando também, eu acho, né? Você compra porque você precisa. É aquele lance de eu preciso ter, mas você não necessariamente vai usar. Você tá duvidando de mim? Especialmente você, gamer, que tá duvidando de mim? Eu quero que você abra agora a sua biblioteca da Steam. Ah, eu quero que você abra a sua biblioteca da Steam agora? É todos os. Tipo assim, ele mesmo falou, não é 8 nem 80, né? São todos os jogos que talvez vocês gostariam de ter físicos? Não. Tem vários jogos que tanto faz. Tem jogo que você vai usar que vai ser só pra literalmente você jogar com amigo durante um hype ali, durante 2, 3 meses e acabou. Mas não tem aqueles jogos que tocam o seu coração? Que às vezes a pessoa vai comprar lá, sei lá, um jogo de Pokémon de Game Boy Advanced e vai comprar o Game Boy e vai jogar, comprar a fitinha pra ter, e às vezes ele vai ligar e às vezes ele vai jogar, ou ele vai querer. Mano, quantas pessoas hoje em dia, o mercado de colecionismo de coisas antigas tá crescendo bastante. Quantas vezes hoje em dia o cara quer ter o PS2 que ele tinha, ele quer ter os jogos, ele quer ter um PlayStation 3, ele quer ter algumas coisas ali, porque ele quer ter. Simplesmente é isso, porque tipo assim, cara, eu não quero, às vezes não tá em lugar nenhum aquele jogo, às vezes você não vai conseguir rodar, às vezes não vai ter compatibilidade, e você quer simplesmente ter ali pra quando você quiser ter o seu momento. Eu acho que o Alan tem esse rolê, né? Que ele comprou até uma TV, né, de tubo, comprou ali os consoles, ele coloca ali, ele coloca na TV pra ficar especificamente do jeito que ele quer e ele vai ter um momento dele jogando. O rolê é, qual o problema? Exatamente o que o Gaveta falou aqui, eu acho que ele não colocou em prática, né? Que é, nem tudo a gente vai comprar, a gente vai querer comprar. Mas às vezes a pessoa quer ter o GTA 6 físico, porque, pô, ele na época que saiu o GTA V, na época que saiu o GTA 4, etc., ele não tinha condições e agora ele tem e ele quer ter, por que não ter? Sabe? Esse rolê? Por que não ter? Pô, se o cara quiser. Não ter a opção me incomoda bastante. Vamos lá. E você me fale que você jogou todos os jogos, todos os 732 jogos que você tem na sua biblioteca no Steam, na sua biblioteca de jogos gratuitos que você pegou lá da Epic Games. Eu quero que você me fale que você jogou tudo aquilo ali. Zerei todos. Olha só, eu sei que vai ter gente que vai falar que sim. Se isso daqui fosse, esse vídeo aqui fosse um auditório gigantesco, ia ter 3 pessoas que iam levantar, mas eu joguei todos. A grande maioria não jogou todos os jogos. É disso que eu tô falando, sabe assim? A gente tem esse lance de querer comprar, querer acumular, querer ter as coisas, e não necessariamente você vai usufruir disso. Mas isso daí, tipo, vai pra um lado muito mais consumista, né? Não é o bagulho, não é o direito de você ter. Tem pessoas que vai ter esse problema com pedra. Tem pessoa que... Não, calma, gente. Eu tô falando literalmente, sei lá, uma ametista, aquelas pessoas dos cristais. Calma, calma. Mas tem pessoas que vai ter isso daí, sei lá, com moeda antiga, que vai querer ter todas. Aí vai pra um outro nível, assim, outro rolê. Ou a pessoa é consumista mesmo, quer só consumir por consumir. Isso daí é um problema do consumismo em si, né? Mas não é disso que a gente tá falando. Eu acho que o tema... Creio que não é esse, vamos lá. Isso tudo. Eu acho essa questão um pouco supervalorizada. Eu preciso ter a mídia sempre disponível comigo até o resto da minha vida, caso um momento... Mas calma, às vezes cada caso é um caso. Filme é uma coisa, indústria dos jogos é uma outra coisa, indústria da música é outra coisa. Pra mim, é inegável que a indústria da música pra mim ficou melhor que o streaming. É inegável, porque, vamos lá, eu sempre fui um amante de CDs, eu comprava zilhões de CDs. Eu vou andar no meu carro, eu tinha que levar, eu tinha já aqueles... São momentos. São momentos diferentes e exatamente como ele falou. Não é ser adulto, não é escolher um ou outro, é saber que cada coisa tem seu momento, mas é o direito de você ter. Tá, beleza. Eu entendo que as mídias mudaram e você vai usar aí um YouTube Music, um Spotify, qualquer coisa assim. Mas, mano, às vezes o cara pode ser audiófilo, ele pode querer muito ter uns discos de vinil, e você vai querer sentar ali e, sei lá, o cara vai querer pegar uma cerveja, beber um café, tomar um suco de tamarindo e escutar um álbum que ele curte. Por que não? Não pode? Pode. Só que, vamos lá. Imagina que dê um problema com a gravadora e não é tipo assim, porque às vezes as pessoas só pensam na plataforma sai do ar, mas às vezes pode ser um problema de gravadora. Pô, o direito da música foi comprado, deu um problema jurídico legal, não tá com ninguém. Isso é raro? É raro. Mas, assim, deu pra entender o ponto, né? Que a gente poderia colocar isso em filme também. E aí compraram e, pum, não pode estar, por 2 anos não vai estar em nenhum Spotify, não vai estar no Apple Music, porque a gravadora tá nesse imbróglio aí. Nesse momento, o cara pega lá o álbum dele,
e ouve. Ou o cara poderia ouvir o álbum dele, mesmo tendo no Spotify. Porque é o contato com o aparato físico que ele quer ter, pegar o disco, colocar lá na vitrola dele, tocar e sentir a vibe dele. Mano, tanto faz. Isso são vibes específicas. Eu acho que o direito de ter é uma coisa que parece que tá sendo tirado e a gente só tá relativizando, tá ligado? Então a gente não pode ter. Ah, não. Ficou legal falar que a gente não pode. Não, ó, você que tá. A empresa ela é legal. A empresa que tá lá lucrando bilhões, ela é tranquila. Ela é legal, ela tá pensando no seu bem. Eu não posso ter o jogo que eu quero. Eu não posso. Tem que ficar tudo na mão dela, porque eu tenho que confiar que ela vai ser boa pra sempre. Eu tenho que confiar que ela sempre vai deixar disponível. Eu tenho que confiar que todo mundo que tem todos os direitos possíveis vai sempre ser ultra compatível com as coisas, vai sempre dar manutenção em todos os rolês. Pô, a gente sabe que não é assim, mano. Quanto jogo já saiu do ar? Não tem. Quanto filme tem? Tem um monte de filme que é Lost Media, até. Ah, mas o filme é ruim. Mano, mas não é sobre isso, é sobre preservação também. Enfim, vamos lá. Me descontrolei. Hoje com vários CDs que eu já colocava dentro. Então eu tinha que ouvir aqueles CDs que estão lá. E aí, de repente, eu quero ouvir um outro. Ih, eu deixei em casa. Ih, não tem. E ainda assim era difícil, você tinha que comprar o CD, gastava uma grana violenta. Hoje em dia eu tenho acesso a uma biblioteca monstra, sei lá, do Spotify, do Apple Music. Você tem acesso a uma biblioteca monstra que às vezes você ouve as mesmas músicas, às vezes o algoritmo te pega, coloca uma música nada a ver que você nem queria saber. Às vezes ele vai ser bom sim e você vai conhecer bandas novas. Tudo é às vezes, mas não é sobre o acesso, é sobre a opção. Music, que eu pago lá e eu tô dirigindo, eu quero ouvir o segundo álbum do Metallica. Eu não queria lembrar disso quando sair de casa. Eu tô dirigindo, eu falei, quero ouvir o segundo álbum do Metallica. Aí de repente eu clico e... Na época que eu tinha CD, eu comprava um CD de uma banda, eu comprava uma coisa específica. Hoje em dia eu tenho acesso à discografia toda. Ficou muito mais prático pra eu escutar música, pra eu escutar discografias inteiras, descobrir bandas novas. Mas a música, por ser soral, ela acaba facilitando o lado da tecnologia nesse sentido. A indústria dos filmes já é um pouco diferente disso. A indústria dos games é muito mais diferente disso. Às vezes é prático. Cara, eu tava no ônibus, eu pegava o ônibus e eu queria escutar várias músicas no ônibus. Tinha o Discman, ou então você tinha a fita cassete que você gravava. E depois teve MP3, agora assim, tá fácil. O streaming pra mim tá mais fácil. Depende, isso acontece, por exemplo, comigo com roupa também. Eu vou viajar, caraca, eu tenho que levar É propaganda da Insider, quem quiser usa o código do Gaveta, tá aqui, ó, cupom Gaveta lá pra ele. O mundo moderno e os meios modernos possuem vantagens e desvantagens. Eu listei aqui, eu fiz uma lista aqui, ó. Mídia física tem vantagens e desvantagens, tá? Isso eu tô falando de filme ainda, não fui pra games. Eu quero falar ainda do mercado audiovisual e depois a gente vai pro mundo dos games. Mas mídia física pra filmes. Ou Tá, eu posso falar depois em vinil também, em música e tal, esse fator do colecionismo, enfim, etc. séries, né? Quais são as vantagens? Você pode ver sempre, em qualquer lugar, diferente do streaming. Se cair a internet, se eles tirarem do catálogo, alguma coisa assim. Você não tem propaganda, você vê direto, certo? Você tem uma coisa muito importante, isso sim é um ponto de venda pra mim, pra mídia física, pra um Blu-ray, que são os extras. No conteúdo que eu falei. Eu sinto falta disso. Eu tenho alguns Blu-rays lá em casa que eu nunca vou jogar fora. Até DVD. Eu tenho aquele pack do Senhor dos Anéis que desdobrava, são 4 discos cada. Nossa, aquilo ali é maravilhoso. Tem muitos extras. E isso daí não tem no streaming, certo? Não tem. O streaming é só o filme acabou. Quiser ver um making-off, torce pra ter no YouTube. Inclusive, esses extras dos DVD tem disponíveis no YouTube também. Mas é diferente. Mas até cair, né? Que você tem a comunidade, você vê ali quando você quiser. E isso é uma coisa, eu sentia que o mercado, né, as grandes corporações, elas se esforçavam mais pra você comprar aquele produto. Eles tinham que fazer um pack com muitas cenas, making off, cenas extras, tinha às vezes entrevista com o elenco, ou então, sei lá, tinha uma fichinha dos personagens. Eles davam um jeito de fazer um frufru ali, de você ter mais coisa. E não só o filme e ponto, acabou. Shrek 2? Que título é esse? Não vai dar certo. Que tal Shrek 2? Mais velozes e mais burros? Isso é muito maneiro, né? Que tal Shrek 2? Caçadores do burro perdido? Não! Colabora, galera! Esse é um ponto de venda muito forte pra mim, pra mídia física, tá? E isso tá acontecendo agora com vinil, né? Então eu trouxe aqui um vinil. We are the world. Aqui, só pra vocês verem, né? Que eu também coleciono. No caso, eu não manjo muito de música, mas eu coleciono. Só que no caso do vinil, tá voltando a ser produzido e tem vinis maravilhosos. Incríveis, muito bonitos, a capa muito bonita, vem com o disco em si colorido. Tem um que eu vi recentemente que é tipo assim, O Estranho Mundo de Jack, é isso?
E quando gira, o boneco é impresso no vinil, ele se movimenta enquanto ele tá girando. Então o boneco ele fica meio que dançando enquanto você ouve a trilha sonora. Só que tem outra coisa aqui, que é um ponto principal. Deixa eu colocar o gaveta aqui, uma coisa melhor. Pronto. Pra não, né? Que é o seguinte. Na mídia física, acontece algo que sabe quem deu isso daqui de presente? Pra Lária, o pai dela. E pra sempre vai ser assim. Isso daqui pra sempre vai ser algo que o pai dela deu de presente pra ela. E quando a gente, né, espero, se a gente for ficar junto pro resto da vida, a gente vai poder pegar, eu também tenho vinis meus aqui e tal, e a gente tiver filho, sei lá, beleza, talvez meu filho não queira, mas ele vai poder algum dia pegar alguma das coisas, algum dos livros que a gente tem, algum dos quadrinhos que a gente tem, alguma das coisas que a gente tem e falar, caraca, era o meu pai curtia isso daqui. Ele vai poder ouvir aquilo, eu vou poder deixar aquilo ali de herança pra ele, aqueles produtos, aquelas coisas, e ela vai poder ter algum contato igual, por exemplo, eu tenho um relógio muito antigo, que não era um relógio caro nem nada disso, era só um relógio do meu avô, e tá comigo. Imagina se os relógios nessa época fossem alugados. Eu nunca ia ter isso, eu nunca ia ter uma lembrança do meu avô, entendeu? Então eu acho que você ter os produtos, ter as coisas, também é algo meio que seu, né? Que a gente tem a opção de transmitir pra frente. E cabe, talvez, ao meu neto um dia olhar e falar, caraca, isso aqui era do meu avô. Que maneiro. E eu tenho isso daqui ainda. Eu vou cuidar disso daqui. Talvez ele não faça isso, talvez não. Cabe a ele. Mas é parte nossa, das nossas coisas. E eu acho que, às vezes, essas empresas elas só querem tirar tudo que é nosso. Só para aumentar o lucro deles e tudo isso daqui é discurso só. Enfim, vamos lá. Encartes, de você ter toda a arte. Eu adoro os encartes, eu sempre gostei dos encartes, de você ter toda a arte ali da capa e depois você vai... Opa, ele falou sabe? Colabora, galera! Esse é um ponto de venda muito forte pra mim, pra mídia física, tá? Dos filmes. Até, sei lá, da música, né? Eu adoro os encartes. Eu sempre gostei dos encartes. De você ter toda a arte ali da capa e depois você vai vendo ali a ficha técnica, letras e tal. No digital isso daí é ruim. Uma vantagem de você comprar uma mídia física de filme é que você vai ter aquela versão sem alterações. Sim. Se eles um dia pirarem na batatinha, que nem, sei lá, Spielberg e George Lucas resolveu botar bicho 3D no Star Wars, ou Spielberg resolveu tirar as armas do... É a preservação da mídia, né? Preservação daquilo ali como saiu, né? Você vai poder ter. Porque hoje em dia no streaming é só eles trocarem lá o arquivo, ninguém mais tem acesso a porra nenhuma. E botar o walkie-talkie na mão de escopeta dos caras lá rendendo o ET, falando, ai que bosta. E aí tu não tem mais essa opção, caraca, mas eu não quero ver essa versão, quero ver a versão original. Se você tem a mídia física, relaxa, você vai ver. Eles podem alterar o que eles quiserem, você vai ver aquela versão original ali. Apesar que eu ainda acho que isso daí é uma exceção muito... É um cenário hipotético que acontece. Não é hipotético, é um cenário real, né? Existe isso. Acontece de vez em quando, que eu acho que não justifica. Mas, enfim. Mas vamos lá. Você pode emprestar e pode compartilhar. Sim. Sim. Pode virar herança, você pode dar de presente, você pode emprestar, você pode, sabe, ir para casa de um amigo assistir, se tiver o dispositivo, né? Com mídia física, você pode simplesmente pegar e emprestar um filme pra alguém e acabou. No streaming, se bem que tem gente que compartilha a senha do streaming também, né? Mas é diferente. Enfim, né? Estamos aqui no lado legal da coisa. A gente tem o papo da qualidade. Se você tá comprando um Blu-ray, em tese o Blu-ray ele vai ter uma qualidade de áudio e vídeo maior do que a do streaming. Hoje em dia o streaming tá melhorando com isso. Se você tem bala na agulha, você tem grana, você pode pegar uma transmissão 4K Ultra HD que vai ficar muito boa, ao ponto que você não vai, talvez, ver a diferença. E eu sei que tem muita gente que fala assim, eu vejo a diferença. Tudo é a mesma merda? Isso acontece especialmente com áudio. Eu vi um cara defendendo, não, eu gosto da mídia física do Blu-ray porque a gente tem o áudio em lossless. Isso é ladainha, isso é historinha pra boi dormir. A maioria esmagadora das pessoas, 99,98% das pessoas, não consegue distinguir entre um áudio lossless, que é um áudio sem compressão, sem nada, e pega um mega MP3 com 320... Tá bom, beleza. Mas ela não pode querer ter o Blu-ray? Pode. Então, é isso.
gigabytes de qualidade, já fizeram vários testes cegos. O que é o áudio aí sem perda? O que é o áudio MP3? Sei lá. Ah, não, esse é o MP3, não é. Tem muitas pesquisas sérias sobre o assunto. Para a enorme maioria das pessoas, o MP3 a 320 kbps, as pessoas em geral não vão detectar uma diferença. E mesmo vai ter sempre um psicopata que consegue notar. Ah, não, eu noto a diferença de um MP3 pro áudio sem compressor. Mas é tão pequena a diferença que tem que ser um cara maluco que, não, eu noto a diferença da frequência. Caraca, se a diferença é tão pouca, não compensa essa diferença monstra de preço. Às vezes acontece isso com a imagem. Sim, diferença monstra de preço. Não entendi, tipo... Não entendi o ponto. Quando eu falo assim, ah não, quando tu vê a imagem do streaming tá comprimida, sim, se você pegar um plano mais baixo, sim, se você pegar um plano premium de streaming, às vezes você não vê artefato de compressão nem nada. Depende. E quanto mais a tecnologia tá avançando, esse gap tá diminuindo, né? Esse espaçozinho aí tá diminuindo. Só que tem uma coisa, o streaming hoje em dia tá sendo muito criticado, e eu sou um dos que concorda com isso, tá ficando caro, né? Você já não tem um streaming. Antigamente você pagava um streaming baratinho, você vai pagar R$10, o que tem acesso ao universo. Agora você já paga mais caro. Isso se você não quiser propaganda na tua cara. Não, e um rolê, né? Que é tipo assim, às vezes tá 4 temporadas de uma série em um local, 6 temporadas da série no outro streaming e 3 temporadas em outro. Isso já aconteceu. O tempo inteiro. Contas de adolescente do Instagram. Ei. Para com essa porra aí! E você paga vários serviços de streaming. Agora já não é mais um, você tem que ter vários. E aí, a longo prazo, tá ficando mais caro do que você ter acesso a essa biblioteca inteira do que você só ter os filmes e séries que você quer. Agora, falando de desvantagem da mídia física, se você fala de uma qualidade de Blu-ray, beleza. Agora, se você tá falando de DVD, a qualidade é inferior. A qualidade é inferior do que o de streaming. É bem inferior do que o de streaming. DVD é 480p. Pra você que tá acostumado com navegação de YouTube, DVD é 480p. Não é nem 720p. Mídia física estraga com o tempo. E eu falo isso com pesar, porque eu já tive mídias físicas. Isso acontecia mais comigo até com CD. O meu primeiro CD, o Black Album do Metallica, esse daí, ele virou um pó há anos, assim. O meu primeiro álbum do Dream Theater também, o Awake, e vários outros. Teve filme meu que deixou de funcionar, ou então pegou poeira e você fica naquela de limpar e daqui a pouco tá arranhado, não roda aquela parte direita. Fora que naturalmente, esses discos de CD, DVD, Blu-ray, eles vão... disc rot, que eles chamam, né? Que ele vai meio que esfarelando. Com o tempo ele vai deixando de existir. E tem um ponto que eu acho muito fundamental, que é você vai acumulando coisas na sua... Dane-se esse ponto. Não, mas o rolê é o seguinte. Caso não tá pensando esses pontos aqui, baixa a resolução de DVD. Tá bom, existe Blu-ray. Beleza? Então, tipo assim, se eu quero o aparato, hoje em dia, Blu-ray player, você vai lá, compra um Blu-ray player, é o Blu-ray, assiste o Blu-ray. Estraga com o tempo. Tudo estraga com o tempo. A gente morre com o tempo. Tudo acontece com o tempo. Mas, caso você consiga preservar, aquilo vai durar mais. Isso existe. E você pode tentar daqui a um tempo também fazer recuperação, fazer limpeza, fazer outras coisas. E se estragou de vez, acontece também. Isso daí acontece com qualquer coisa mesmo. Não tem o que fazer. Só que o ponto é, as empresas, elas não estão preocupadas com esses dois pontos, sobre resolução porque já tem saída, e sobre estragar com o tempo, porque eles só querem ter o controle das coisas. Eu acho que não vai chegar nunca nisso, então eu já vou falar. Não é que eles não querem que a gente tenha isso daqui, é porque eles, tipo assim, comprar, não é esse só o ponto, eles só querem ter o controle, no caso dos jogos, eles querem que você não tenha o direito de ter. Porque se aquilo ali tiver, não, tá usando muito servidor e eu quero agora lançar o Fortnite 8. E aí o servidor aqui tá sendo muito consumido por isso, então dane-se todos os outros jogos, vamos apagar tudo aqui do nosso servidor e dane-se aquilo, ou a empresa foi vendida e dane-se. Não era meu, então dane-se. Aí apaga tudo, deixa aí. Vamos parar simplesmente de não dar conexão mais para as pessoas. Ou, lembra daqueles jogos ali que a pessoa jogava? Dane-se. Só corta. Não vai ficar mais disponível, não. Isso aconteceu no Kindle. Pra quem não sabe, teve livros que os livros saíram da loja da Amazon e simplesmente as pessoas tiveram os livros deletados, já comprados, e já aconteceu, só você jogar no Google, das suas contas do Kindle. Ou seja, porque na verdade você não compra de fato o arquivo, você tem o direito de acessá-lo na loja do Kindle da Amazon, então você está com direito de reprodução daquele conteúdo, etc. Então,
O rolê é sobre direito. E as empresas, se elas quisessem fazer mídias melhores, mais resistentes, se elas estivessem pensando no consumidor que quer ter esses produtos, que pode ser um nicho, mas é um nicho que compra. É simples, a conta é simples. Você acha que a galera que está vendendo vinil hoje em dia, eles estão vendendo porque eles perdem dinheiro? Eles voltaram a produzir porque eles perdem dinheiro? Não, porque tem um nicho que quer comprar. E tudo é isso, né? Então é só eles fazerem tiragens menores, tudo bem, mas pelo menos ainda existe, ou fazem tiragens X, Y, Z, e quem quiser, vai ali, ó, tá disponível. Vocês acham de verdade que teria... Vocês acham de verdade que se tivesse mídia física de GTA 6, teria prejuízo? E aqui o ponto do acúmulo é consumismo, né? Mas vamos lá. Casa. As pessoas valorizam isso. Eu não sei se isso é tão valorizado. Ah, não, olha só, eu tenho 700 mil DVDs. Deixa a pessoa ter 700 mil DVDs. Deixa a pessoa ter o canto dela que ela quer. Porque ela não pode ter isso daqui. Porque quando essa pessoa for dessa pra melhor, o filho pode ter a opção de falar assim, pô, olha, eu sei que esses daqui eram os favoritos do meu pai, outros aqui eu vou doar e vai ficar aí pro mundo. Eu vou doar pra um local que faz exibição de filmes, ou eu vou vender, faço o que quiser. Mas se for um filho maneiro, que teve uma boa relação com o pai e tal, não sei o que, ele pode falar, caraca, mano, eu vou guardar. Isso aqui é do meu pai, vambora. É uma memória aqui que eu sei que ele amava isso daqui. Então, deixa o cara ter o rolê, qual o problema? Atrás de mim, eu sinto que isso é muito mais a vontade de mostrar pros outros que você tem do que necessariamente isso daí é uma vantagem pra você. Você tá sozinho no meio do mato, mas olha quantas caixas que eu tenho. Não, dá pra ter isso daí tudo dentro de um pendrive. Ah, não, eu prefiro ter 1 milhão de caixas atrás de mim. Cara, é estranho. Tipo assim, Gaveta, na real, tipo, isso é muito estranho, porque o direito à memória, esse tipo de coisa que eu falo, né, fotografia e tal, Você lida com audiovisual e você tá ligado o que é. Então, tipo... eu posso ter todas as fotografias no pendrive? Posso, mas qual o valor que tem pra mim ter ela na parede? Não, mas eu poderia ter no pendrive. Posso. Mas... quantos pendrives já foram pro saco também? Sacou? Que era só pendrives, assim, largados. Então... que também é uma mídia física, também poderia ter... Mas o ponto é, poderia ser um pendrive, poderia estar tudo ali dentro, poderia, mas não é sobre isso que a gente está falando também, é sobre as empresas querendo que você não tenha nada, nem o pendrive. Você poderia ter um pendrive, não poderia? Mas nem isso você tem. Você tem o serviço de streaming. Dá pra ter isso daí tudo dentro de um pendrive. Ah, não. Não pode ter dentro de um pendrive na teoria, porque para você ter dentro de um pendrive você teria que ter baixado, aí você ia quebrar. Tipo assim, aí você teria que comprar mídia física para você ser correto, dentro da legalidade. Você teria que comprar, ripar o rolê, ou você teria que ter, tipo, esse daqui vem com uma cópia digital, você teria que ripar isso daqui, colocar no rolê, colocar no pendrive para você ter, e aí você não estaria sendo legal. Porque, na verdade, Gaveta, se você tá só colocando no pendrive, quer dizer que você baixou. E a gente tem o direito de assistir, a gente não tem o direito de baixar. Ah, mas eu comprei na Apple TV. Mas não te dá o direito de baixar e você colocar no pendrive. Fica na sua conta da Apple TV. Não. Eu prefiro ter 1 milhão de caixas Então isso seria ilegal, né? Teoricamente. atrás de mim. É gosto, né? Tem gente que é colecionadora, mas acha esse item um pouco supervalorizado. E se você for ver o digital, Nossa. aí mídias, streaming, esse tipo de coisa, você tem um catálogo monstro à sua disposição. Que às vezes é um bando de lixo. Pode assistir um zilhão de coisas. Você pode assistir a qualquer momento, em qualquer lugar. Se tiver internet boa, se tiver funcionando maneiro, e se tiver disponível naquele streaming que você tem acesso. Quantas vezes já aconteceram com vocês de você não estar disponível no streaming que você tem? Enfim. Pô, esqueci o disco em casa. Não interessa, você não precisa levar nada contigo. Se você tem um aparelho pra reproduzir isso, é só você logar na sua conta e assistir. Agora, se você tem um aparelho de DVD ou de Blu-ray, mas você não trouxe o disco, já era. São para momentos diferentes. Eu vou dizer assim, o Blu-ray, ele tem a qualidade, mas você, na mídia digital, no streaming, você tem uma qualidade atualizada. Eu não tô Mas às vezes não é isso que eu tô procurando. falando de botar o Jabba 3D no meio do filme de Star Wars de 1970, não. Mas eu tô falando, você pode ter tecnologias, às vezes eles fazem remasterização, eles fazem uma recuperação de filmes e imagens que são muito boas. Que na mídia física você tá preso à primeira versão e agora... Peraí, resolve. Tá bom. Beleza. Mas em um Blu-ray aqui eles fazem uma recuperação remasterizado.
Mas aqui teve até alteração em cor, alteração em outras coisas. Às vezes a pessoa vai querer ter acesso a esse. Por que não? Tipo assim, dane-se, ela tem uma das versões. É a versão que ela mais consumiu. Às vezes é que ela vê aquela versão mesmo. Sei lá, mano, parece que eu tô com papo de maluco aqui. Masterização, eles fazem uma recuperação de uma... Teve já caso da Netflix, ela colocando, ela atualizando coisas ali, não teve? Que ela, tipo, atualizou, eu não sei se era alguma série dela lá que deu alguma polêmica, ela tirou uma partezinha ou trocou alguma coisa ali. De filmes e imagens que são muito boas. Que na mídia física você tá preso à primeira versão e agora tem versões mais novas. Já tá saindo 8K, a tecnologia vai continuar avançando. Então você tá sempre a par com a versão com a melhor qualidade. Sempre. Nem sempre melhor qualidade significa fidelidade ou com a visão do diretor que ele teve na época. No streaming. Só se você tiver realmente aquele Blu-rayzão limpo com filme, aí você vai ter uma qualidade impecável ali. Tem uma vantagem da mídia digital, eu acho que a maior vantagem da mídia digital é você poder deixar um like agora. Você vai fazer um like físico, que você vai empurrar o seu dedinho pro like desse vídeo aqui. Mas é um like digital. E esse like digital, ele faz uma maravilha pra esse canal, uma maravilha pra esse vídeo. Esse vídeo vai começar a ser recomendado pela plataforma, as pessoas vão ver. Então assim, ajuda a produção, deixa o joinha aí, só aperta um joinha, deixa um like, se inscreve no canal também, se você puder se inscrever nesse canal aqui, você está assistindo, você ajuda demais. Eu tô na conta de moderação, por isso que não vou me inscrever, mas eu sou inscrito na minha conta pessoal. Tá bom? Eu tô esperando o seu movimento físico no botão. Ah, gaveta, eu tô vendo. Eu não vou porque você não é a favor da mídia física, então, já que eu não tenho, meu PC não é alugado, é comprado, eu não vou deixar o like, tô zoando. Na sala, aqui na televisão, pega o controle remoto tá do teu lado. Se você não sentou ainda em cima do controle, ele tá do teu lado, você vai pegar. Não, gaveta, tô vendo no celular. Faz isso agora assim, digital. Tem um filme, ele saiu do computador, então não precisa nem te explicar. Enfim, voltando. Agora a desvantagem de mídia digital. Sim. Tem um filme, ele saiu do streaming, morreu. Já É isso. Acontece com frequência. viu isso? Se tem um filme e ele não... E aí você só vai achar no One Piece, né? No Jack Sparrow, no... Sacou, né? não existe nas plataformas de streaming, é como se esse filme tivesse morrido. Esse filme não existe mais. Sim. Volta e meia eu falo de um filme aqui no canal e eu falo, caraca, vamos ilustrar com cena de filme. Caraca, é um sacrifício, porque o filme sumiu do streaming, a gente tem que procurar aqui na locadora do Paulo Coelho, com o Jack. Entendi. Imagina só se ninguém tivesse acesso às coisas para ter colocado nessa locadora do Paulo Coelho, se ninguém tivesse acesso à mídia física para ter, sei lá, quem sabe, disponibilizado isso para outras pessoas e compartilhado. Como você ia colocar? Tipo, recentemente, tem aquele canal de Chaves e Chapolin, Vila do Chaves, eu acho, que, pô, um cara, ele tinha a filmagem que ele filmou a TV e ele teve acesso a uma dublagem. Na verdade, ele recebe várias fitas VHS e tinha uma filmagem que ele gravou, né, no VHS. Ele gravou um episódio vários episódios de Chaves, alguma coisa assim. E ele teve acesso a uma dublagem que era considerada Lost Media, completo. Porque nem o SBT tinha mais. O SBT não tinha mais acesso. Não tinha mais. Então, assim, só agora foi resgatado porque alguém, lá, sei lá, em 1980, tava gravando o SBT e gravou Chaves para assistir depois. E aí, essa gravação agora, a gente tem acesso a uma dublagem que às vezes a gente achava que não existia mais. Preservação de história, memória. A gente nunca sabe o que depois vai estar disponível ou não vai estar disponível. Às vezes é o filme mais idiota do mundo, mas às vezes você quer ter. Às vezes é o jogo, né? Que a gente tá aqui falando bastante de outras coisas. Às vezes é um disco específico que você pode ter que, como eu falei, a gente não tá passando por muito disso na parte musical, mas pode ser que aconteça. E se o Spotify, imagina, o Spotify para de pagar, já não paga tão, os artistas falam que não paga também, mas imagina que acontece um rolê aí, o Spotify não paga tão legal, e pum, acontece um apocalipse no meio da música. E todas as gravadoras decidem, cada gravadora tem o seu. E aí sai do ar, no Spotify, no Apple Music, nas coisas todas. É um IC que você tá fazendo. Sim, mas para quem gosta de só viver digital, vive só digital. Isso como eu falei, é sobre o direito de
ter opção. Pero aqui pra tentar achar e não é fácil. Até porque os catálogos dos serviços de streaming mudam o tempo inteiro. Sim. A Netflix tem os filmes tal e vai ter pra sempre. Não, Sim. parece que eles fecham contratos, é por tempo, sei lá. Sim. Tem o catálogo do Friends, mas Sim. eles vão ter o catálogo do Friends por um ano. Isso, e aí depois, conforme vai tendo muita audiência, eles podem cobrar mais caro por esse catálogo de Friends, aí talvez a Netflix não vai querer e vai do nada pra Netflix, vai pra Prime, ou depois vai pra sei lá o quê. 2 anos, 3 anos, sei lá. Acabou o contrato, a tua série sai. E aí chega algum momento que aquela tua série querida, uma série mais ou menos, não é super popular, não posso falar do Friends, mas uma outra, de repente não tem nenhum streaming que tá oferecendo ela e você se sente desamparado. Que era uma coisa, quando você tem o DVD, o Blu-ray, dane-se. Ah, saiu, não, tá aqui, eu posso ver a hora que eu quiser, quando eu quiser. É uma desvantagem. E esse é um ponto importante que eu dou o braço a torcer pras pessoas, que é o seguinte, você realmente fica à mercê das grandes corporações. Sim. Se a galera resolver tirar um filme, uma série, algum conteúdo do ar, você simplesmente vai ficar sem aquilo ali. Essa é uma das vantagens da mídia física, sem dúvida. Fora, sei lá, eu fiz a lista aqui. Você só pode ver online. Se você tiver por acaso offline, você não vai conseguir ver o conteúdo. Você não pode compartilhar, em tese. Você não tem os extras, né? Você faz muita falta. Hoje em dia, muita gente tá reclamando que você tem propaganda o tempo inteiro na tua cara. Propaganda é realmente um saco. Dá pra você ficar sem propaganda se você pagar um plano mais caro, mas aí tá vendo, começa a não compensar financeiramente. Eu não vou falar nem propaganda, mas sabe uma coisa que me irrita muito no streaming? Vai acabar o filme, tarara, e Dark Knight, ou sei lá, qualquer Sim. coisa. Aí já acaba passa o pro filme, próximo. E aí começa os créditos, sobe a música. Você não tem nenhum tempo, porque, mano, os créditos também servem pra você, caraca, pensar, refletir ali sobre o filme que você assistiu, você dá aquela pensada ali. É pensado pra isso, né? É pensado pra que nessa hora, assim, o pessoal saia do filme, ou tem créditos até que são divertidos e tal, pra você ir vendo, aí você levanta, né? Se você for ver no cinema, você levanta, vai lá, começa a levantar e tal, mas é pra você sair daquele universo que você foi imerso. Aí no streaming, 5 segundos depois já tá. Não, veja, não sei o que. Mano, vai. Cara, que raiva. E aí entra, diminui. Aí começa uma contagem regressiva de 10 segundos. Você agora vai assistir desesperador. Minions dando tapa na bunda. Porra, peraí! Você, sabe, você ainda tá naquele clima Sim. do filme, tá tocando a música. Cara, eu odeio quando entra esse autoplay rápido no final. Nossa, me dá um ódio mortal. Então, eu E entendo pode piorar, tá? Se não tem concorrência nenhuma, isso aqui pode ser piorado à 20ª potência. assim, eu tô falando isso tudo pra dizer que existem vantagens e desvantagens no mundo digital e no mundo físico, né? Da mídia física e mídia digital, pelo menos em relação a filmes. Eu não acho que tem esse lance do, é melhor X, é melhor Y. Não, Gaveta, é muito melhor a mídia física. Eu particularmente gosto de mídia digital pela praticidade. E pagando bem, você tem uma qualidade de imagem audiovisual boa. Mas tudo isso muda quando a gente fala de jogos. Porque é uma escolha dessas grandes indústrias gigantescas de controle, para elas terem um controle total, né? Que teve uma certa resistência nos outros meios, porque alguns outros meios ali têm organizações, né, que tentam dar uma barrada, e até tem pressão dos consumidores, né? Assim, e o ponto é, né? Pressão de consumidor. O que significa isso daqui? O mercado de vinil, uma hora ficou tão fomentado e de mídia, tipo, física, que as empresas olharam e falaram, caraca, então a gente pode voltar ali, porque, pô, o pessoal tá comprando. Se eu produzir umas tiragens, e hoje, assim, você pega uma fábrica aí, você consegue fazer vinis muito do caralho, eu consigo vender e vira um item de colecionador, eu cobro mais caro, etc, etc. Então tudo é grana, né, no final. E voltou a vender, e voltou a fazer. Sai tiragens menores, mas voltou. Como eu falei, tudo é relação à opção. Mas parece que no game, nos games, se não tem opção nenhuma, mano, os caras desligam e ligam quando quiser. Eu não sou tão gamer assim, mas eu sei o quanto isso é problemático, sacou? Tipo, os caras podem ir lá só desligar. E aí você, dane-se. Dane-se, porque a gente tá pensando agora, né? Agora tudo parece pra sempre. O pessoal também achava que parecia para sempre antes, quando as coisas viraram Lost Media. De videogames, de videojogos. Porque um jogo, você precisa de um hardware específico para rodar ele. É diferente de um filme que você pode só dar um play no arquivo do streaming, ou seja o que for, e você vê o filme. Um jogo, você precisa instalar o jogo. A não ser que você esteja falando de um videogame de cartucho mais antigo, Super Nintendo, Mega Drive, qualquer coisa assim, que é só você botar o cartucho e roda o jogo. Hoje em dia, até um Nintendo Switch que tem lá o cartuchinho dele, ainda assim ele instala no videogame. E ele também vai instalar no PlayStation
ou você tem que instalar no PC. E eu vejo gente assim, mas caraca, mas beleza, eu tenho o CD lá do PlayStation e agora eu posso ter o jogo. Mas hoje em dia, você já baixa digitalmente o jogo, vai. Você pega o jogo, a primeira coisa que você tem que fazer, o que é? Você tem que fazer o update do jogo. Tipo assim, o update do jogo, né? 147 GB. Mas isso são coisas que a gente pode começar até a questionar, né? Pô, se todo mundo... Imagina a mídia física. Eu até tava pensando sobre isso. Cara, seria legal se a gente comprasse um jogo. Só que a gente começou a relativizar isso, né? Eu já vi pessoas reclamando pra caramba que, tipo, compra o jogo, você comprou a mídia física e simplesmente, sei lá, a loja da PSN caiu, toda hora que você coloca ali ele precisa atualizar e não tá mais disponível e você que dane-se, mas você pagou ali o rolê e você não tem acesso, você não consegue colocar e rodar. Isso não é um absurdo? A gente não poderia estar reclamando mais disso? Tipo assim, aí você pensa, cara, eu não poderia... eu vou falar uma maluquice, mas vocês vão entender. Imagina se voltasse para um padrão meio cartucho. O que eu quero dizer? Olha isso daqui. 2 terabytes com 300 avaliações, 900 vendidos, 300 avaliações. Na verdade, assim, eu usei isso aqui de exemplo, porque eu tinha comprado já um desse daqui, de 1 terabyte, que eu tinha pagado R$50. Então, aqui pode ser que veio com um até, mas as avaliações aqui estão boas, né? Mas vai. R$46,81. 2 tera. Eu selecionei o 2 tera aqui, tá? Olha, compre rápido, 300 avaliações sendo feitas, produto muito bom, a capacidade indicada da descrição precisa. Cara, imagina se você abrisse a sua mídia física, em vez de ser um rolê, aqui o seu GTA 6, imagina que pica, né? Você abre lá, o rolê vem igual é mais ou menos o de Nintendo. Vem aqui um pendrivezinho, eles poderiam até estilizar, fazer um outro modelo. Você pluga ali, vai demorar o tempo de instalação, vai demorar, mas poderia ser obrigatório eles terem que disponibilizar um jogo jogável no que tá ali no pendrive. Porque menos offline você tem o direito de jogar. Para mim deveria ser lei isso. Poderia ser lei esse rolê. Você comprou o rolê, você tem que ter acesso ao rolê, mesmo que você tenha, óbvio, né? E em jogos que não tem, o padrão não é jogar online com os amigos, mas mesmo que você não tenha internet, você poderia colocar, ele vai fazer o processo de instalação, você tira o rolê, ele tá instalado, você pode vender, você pode fazer não sei o quê, ou só com ele ali ele funciona, depois se você tira o rolê, o serial dele não bate, não funciona, você vai ter que desinstalar. Mais ou menos como que acontece aqui no Switch 2, né, nos rolês que você precisa estar com o cartuchinho físico ali para ele autenticar, não interessa, mas o que interessa é, se eles quisessem, tinha. E tinha que ser obrigação você ter a mídia, colocar e o rolê funcionar. Eu não entendo porque os gamers, eles acham isso ok. Vocês acham isso ok? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Eu acho que todo mundo acha isso um absurdo. Você compra um rolê, você coloca, você tem que baixar mais 200 gigas. Porque se eles quisessem, tinha. E deveria ser lei. Que a partir do momento que você lança um jogo, ele tem que ser jogável. Olha que loucura. Você lançou o jogo, ele tem que funcionar. Porque isso ia obrigar até eles refinarem mais os jogos. Porque eles sabem que é lei, que se eles vendem o produto, você vai ter que colocar offline e ele vai ter que rodar inteirinho. A campanha inteira vai ter que rodar. Aí, claro, se quiser ter otimização, outras coisas, melhorias e tal, aí você faz um updatezinho, se você quiser. Mas ele tem que ser obrigado a rodar inteirinho no pendrivezinho que vem, que é só um exemplo, né? E aqui 40 pila que eu falei é um custo eu comprando, né? Pessoa física. Imagina se comprasse daqui de lote, quanto que ia custar, enfim. Porque o jogo já vai vir desatualizado, você já tem que baixar o patch de não sei do que lá da onde, Nossa, ele tem uma função de erro. E eu vou dizer que fora esse lance do hardware, eu acho que... Pô, mas o hardware é otimizado para cada hardware, né, Gaveta? Pelo amor de Deus, tipo assim. O cara, ele sabe que vai funcionar, ele tem que fazer o teste pra funcionar no PlayStation, tô ligando aqui o rolê, ele sabe que ele tem que fazer o teste pra funcionar no Xbox, ele sabe que se é pra PC vai ter que funcionar em uma caralhada de coisas, isso daí é normal, é otimização, sempre teve isso daqui. O público gamer, ele tem um comportamento muito diferente em relação à história dos jogos do que os filmes. Eu acho que jogos envelhecem mais rápido. Esse é o ponto principal desse vídeo aqui pra mim. Pra mim, a maior diferença os jogos envelhecem mais rápido. É muito mais comum as pessoas aceitarem um filme mais antigo do que as pessoas aceitarem um jogo mais antigo. Pra aceitar um jogo antigo, olha, deixa eu levantar o meu ponto aqui. Para as pessoas gostarem de jogos antigos, normalmente é um jogo cuja arte transcende a tecnologia. É um jogo feito em pixel art. Mario Bros, até o Mario Bros Super Nintendo, sei lá, os jogos indies que eu jogo hoje em dia, Hollow Knight, Silk Song, Dead Cells, eles vencem o tempo. Eu posso jogar eles daqui a... Acho que não, mano. Te
tipo assim, entendo sim que tem pessoas que não vão conseguir jogar um jogo com gráfico de PS1. Mas tem outras tantas, igual tem pessoas que não vão conseguir assistir um filme de 1910. Vai assistir, sei lá, os curtas do Jorge Méliès, não vai gostar. Vai assistir, o filme é preto e branco, já acha que é um lixo. Ou vai assistir um filme da década de 60, 70, 80, já acha que é ruim. Hoje em dia tem esse tipo de pessoa, mas tem pessoa que ama cinema, mesma coisa, tá ligado? Tipo, tem pessoas que conseguem, tem pessoas... Até porque tem muito jogo indie hoje em dia que é feito em gráfico de PS1, PS2. Vários jogos indies são feitos nesses gráficos. Então, tipo... Sei lá. É porque meio que tudo vira estética, né? Eu estudei isso na faculdade, tipo... Essa questão de tudo vira estética, até o gráfico de PS1 hoje em dia virou meio que uma estética de vários jogos indie e tal, e é maneiro, né? Tem vários que são bem maneiros, né? Aquela série do Fierce Phantom, alguma coisa assim, né? Ele é feito meio que retrô, tal, os gráficos e tal. E funciona, né? E funciona. Claro que, óbvio, tem uma questão de jogabilidade, mas aí se você quer ter o acesso do rolê e jogar como você jogava, você joga como você jogava, né? Isso é natural. 10 anos, 20 anos não vai fazer muita diferença. Agora, tem jogos que não. E o gamer gosta de jogo bem feito, gosta de gráfico. Kojima, o que você fez? Gosta. Ou você vai me falar que... Mas, mano, quando eu assisti... assim, vou dar um exemplo qualquer, vai. Sei lá, Avatar 1, eu ia falar Transformers. Avatar 1, no cinema, pô, muito foda, tal, não sei o que. Hoje em dia eu vou assistir o Avatar 1 e eu entendo que é um fruto ali do final do 2009, 2008, sei lá quando é, por aí, né? Final dos anos 2010 ali, né? E se eu assistir os novos Avatar, eu vou achar muito legal, mas daqui a um tempinho já não é tão legal quanto... Deu pra entender o que eu quero dizer? Então, tudo isso sempre vai acontecer. Eu vou ver o jogo que saiu hoje, nossa, tipo, Crysis, meu Deus, que realista, tal, não sei o que, na época do Crysis. Aí você vai pegar hoje o Crysis e fala, nossa, caramba, era assim. Acontece, tudo bem. Se eu falar pros gamers hoje jogarem Max Payne 1, o Max Payne 1, olha a imagem do Max Payne 1 aí. Você acha que vai ter... Mano, direto o Alan Zoca tá jogando isso daí na live, direto tem um monte de canal que só faz isso daqui, direto eu assisto jogos com exatamente esse gráfico, porra. Sem zoeira. Principalmente jogos indie, né? Como eu falei. Max Payne 1, eu nunca vi porque eu nunca vi, sei lá, os youtubers que eu assisto jogando, né? Porque eu assisto mais gameplay do que jogo de fato. Jogos, assim, com a galera, né? Eu sou desse tipo aí. Mas direto eu assisto uma galera jogando jogo antigo e eu acho maneiro pra caramba. Muita gente querendo jogar esse jogo e eu falo, cara, esse jogo é incrível, esse jogo é um dos melhores jogos da minha vida. Eu falando que é um dos melhores jogos da minha vida, você acha que vai ter uma galera que vai querer baixar esse jogo pra jogar agora? Fala a verdade pra mim. Talvez sim. Ué, se o cara é gamer, pô, depende. Não vai. Olha esse gráfico. Olha essa geometria. Cara, tipo... Nossa, eu acho que o Gaveta não acompanha muito o cenário de gameplays. Porque realmente, mano, tem muito jogo indie que tem exatamente esse gráfico e não é um problema nenhum pra mim. De verdade, não tô falando de verdade. Não é um problema nenhum pra mim consumir jogos assim. Meu Deus, cara. Como é que isso aqui é jogável, velho? Galera... O que foi isso que acabou de acontecer? Esse jogo é de 2001, tá? Você acha que se eu recomendar Matrix 1 pras pessoas, algumas pessoas vão assistir? Muitas pessoas vão assistir. Matrix 1 é de 1999. Não, mas pode ter gente que fala, nossa, que estranho, isso aqui tá parecendo um fundo verde. Tem gente que pode falar isso. Que não é da bolha. Ou pode ter muita gente que fala, caraca, legal, é um filme dos anos 2000. Tem essa estética meio anos 2000, né? Entendi. Tá, legal. Se eu recomendar O Resgate do Soldado Ryan, de 1998, as pessoas vão assistir. Pra caralho! Agora um jogo... Ou pode ser que não. É isso que eu tô falando, é a mesma coisa pra mim. Mano, de verdade, gente. Ai, desculpa, Gaveta. Você deve ser muito legal, mas... eu não tô conseguindo concordar com os argumentos. 2001, não. É isso que eu tô querendo dizer, assim. Tem uma aceitação muito maior pra filmes que já passaram um certo tempo do que pra jogos. O interesse pelo jogo velho, eu acho que é bem específico. Tem uma galera que joga jogo antigo. Eu mesmo... Não, pra mim é igual pra filme velho. Tipo assim, é um nicho. Pra mim é um... vamos lá. Eu jogo no Nintendo Switch, tem lá eu faço assinatura e tenho acesso aos jogos de Super Nintendo. Mas eu tenho pela nostalgia. Eu jogo alguns joguinhos, de vez em quando eu jogo. Mas é difícil você convencer um grande público a jogar, sei lá, um Mario Kart ser um do grande Super público, Nintendo, né? você tendo os Mario Karts de hoje em dia. Olha a diferença. Pode ter Esse o lance de acesso. você ter acesso a todos os jogos antigos e tal, eu não vejo isso com essa empolgação. Tem muita gente que quer defender isso só pra ter, mas eu quero ter o direito a ter o acesso. Sim. É que nem biblioteca da Steam. Você quer ter
Quero o direito de ter o acesso. Quero o direito de ter o acesso. Exatamente. É sobre isso. Eu quero o direito de ter o acesso. Exatamente. Porque você quer ter, acumular, mas não Não. necessariamente as pessoas vão jogar essa porra, sabe? Tanto que eu acho que a indústria dos games já tentou fazer esse movimento que a indústria do audiovisual fez com os streamings. Vocês lembram do Google Stadia, né? Era isso. O PS Now também, mesma coisa. O Xbox, qual era o do Xbox? Era o... Não lembro. De você fazer o streaming do jogo. Você não tem um jogo, você tem acesso. Igual ao streaming. Você fazia o streaming do jogo, você escolhe o jogo, você joga remotamente. Não deu muito certo porque eu acho que a tecnologia não chegou lá ainda. Mas vou falar uma coisa pra vocês. Vai rolar. Em algum momento a gente vai ter um serviço de streaming sem... Vai rolar. E quando chegar, você vai estar lá assinando o seu X, e aí o Y vai ter comprado direito, e aí você que jogava esse jogo pra caralho, você vai ter que assinar o Y. Aí depois vai pro Z. E aí você fala, caraca, mas estava no Y, porque aí deu contrato de 2 anos pra pular, e aí foi pro Z. E aí você vai falar, caraca, qual eu instalo agora? E aí elas vão tretar, e esse jogo vai sair do ar. E aí você vai falar, e agora? Onde eu... Aí não tem. Aí vai ser o quê? Paulo Coelho. Pra quem entende, entende. Porque é Paulo Coelho. Vai ser Jack Sparrow. Entendeu? Vai ser One Piece. lag, e a gente vai conseguir jogar em tempo real, e aí acabou. Eu vou falar assim, porque o Paulo Coelho ele disponibilizou em sites tipo One Piece e Jack Sparrow, né? Os livros dele de graça pra todo mundo baixar, porque ele falou, mano, eu tô rico mesmo, então ó, tá aí. Ó. Quem quiser ler meus livros, tá tudo disponível. E naquele site não sei o que, no Jack Sparrow Bay, sabe? Então, ele disponibilizou os livros todos lá. Aí o pessoal fala que é Biblioteca do Paulo Coelho, que ele deixou lá tudo disponível. Sacou, né? Aí ferrou. Eles tentaram implementar, acho que foi um passo mais largo do que a perna, porque, funcionou com os filmes, mas o filme ele não precisa instalar. O filme ele não depende de resposta automática de um jogador como os jogos precisam. Então ele tem essa limitação. Mas isso não é da gente questionar, como eu falei? Não é um bagulho que a gente poderia questionar? É tipo assim, galera, se tivesse umas leis falando assim, ó, tem que ter mídia física e tem que jogar do começo ao fim. Eu acho que isso ia beneficiar até o jogo digital. A mídia física, com isso, ela beneficiaria os jogadores dos jogos digitais, porque pelo menos no dia 1, o jogo teria que estar minimamente polido o suficiente, porque teve que sair. Não teve que sair lá na mídia física? Tem que estar pronto. Aí as empresas vão ter que pensar, pô, então a gente tem que jogar, lançar o jogo bonitinho para estar disponível desde o dia 0. Vai ter que estar jogável do início ao fim. Eu não vou ter que jogar um patch de mais 100 GB de atualização, porque isso daqui, pô, é um absurdo. Tipo assim, eu não entendo o rolê. Seria como se eu comprasse o bolo e na hora que eu fosse cantar parabéns, chegasse alguém e falasse, não, peraí, ó, esse aqui é o patch de atualização do recheio. Aí chega alguém, não, esse aqui é o patch de atualização da cobertura. Ah, não, esse aqui é o patch de atualização do chantilly. Então espera mais 2h30 pra cantar parabéns, porque... tô batendo ainda o chantilly, ele não tá pronto aí, sei lá, mano. Pra mim é muito, muito estranho. E, tipo, defender essas empresas que são bilionárias, que estão lucrando bilhões, e falando, não, tá legal. É isso aí, ó. Bate palma que eles estão acabando com a mídia física. Que legal. Por outro lado, eles chegaram no meio termo. Funcionou o acesso a um catálogo de jogos pra você instalar, que é o caso do PS Plus, que agora tem pacotes Essential, Premium, né? Master, Sound Blaster, Xbox Game Pass, que deu muito certo. Nem entendo esse conceito de eu ter que pagar pra jogar online. Tipo assim, pra mim, se eu comprei o videogame e conectei um cabo de rede... Era isso que tinha que fazer jogar online, não é necessariamente eu ter que, tipo assim, igual, a gente tem lá os jogos comprados. Todo mundo comprou o jogo na Steam, eu não vou ter que pagar o Steam Plus pra eu ter acesso à conexão do rolê, eu só vou jogar com a galera. Agora, não, se eu tenho um PlayStation, eu tenho que pagar PlayStation Plus pra conectar na internet, vai pá. Mas... né? Inclusive um serviço muito melhor do que o da PlayStation. Eu acho que eles acharam esse meio termo. Você tem acesso a vários jogos. Você paga uma assinatura e você tem acesso a um catálogo de jogos. Mas ainda não é o streaming. Você ainda pode pegar o jogo e baixar. Mas ainda assim, é digital. Já é mais atraente do que você comprar 90 mil caixas de jogos. Mas entende esse lance que eu tô falando? Que eu acho que no caso dos jogos, como eu acho que eles vencem mais fácil, né? É mais difícil você atrair um público grande para jogos mais antigos. Eu não sei se justifica tanto esse lance de eu ter o jogo. Caraca, eu quero comprar o jogo porque eu preciso ter um jogo, porque daqui a 10 e 15 anos... Mas você não tem ainda uns rolês aí, umas mídias físicas? Deixa o cara que quer ter, pô. Só não me enche o saco, cara.
Ai, velho, é tipo assim, eu acho que as pessoas querem que. Sabe aquele rolê? Eu sempre faço uma pergunta pra galera que é tipo assim: é porque se eu falo qualquer coisa, eu acho que a gente tem que criticar de maneira inteligente as coisas. Então, assim, se eu falo de capitalismo, a pessoa já fala assim: comunista? Capitalista? Pró-capitalismo? Capitalista eu não sou porque eu não detenho porra nenhuma. Mas, tipo assim, o que eu quero dizer, né? Nossa, não sei o quê, já fica esse rolê. Então, eu faço uma pergunta que é assim, ó. O que você quer ter? Esquece o nome do sistema. Você quer ter coisas que são suas? Quer. Então você fala, beleza. Ah, então isso daí o capitalismo vai me dar. Show. Que capitalismo você quer viver? Você quer viver nesse daqui que vai ter essas grandes corporações que vão se tornando monopólios? E aí elas tiram tudo que é teu pra a casa não ser sua, porque você só vai morar de aluguel. Aí o carro não vai ser seu, porque você vai alugar o carro. Aí sei lá, o jogo não vai ser seu, porque você vai ter que... Deu pra entender? O ponto que eu quero chegar é, cada vez parece que as coisas estão sendo tiradas de nós. Ou eu quero ter as coisas. Ah, eu quero ter. Ah, então beleza, esquece o sistema, tudo isso. Você quer ter? Então reclama. Então é isso, faz... Eu tô fazendo um vídeo aqui pra falar disso, até. Porque eu acho que existe um valor que eu acho muito bonito em a gente ter o direito de ter as coisas. Até pra memória, até pra preservação de quem eu era, até pra se um dia eu tiver um neto, um bisneto, eu não tiver mais aqui nessa terra, ele poder falar, caraca, meu avô, meu bisavô, meu trisavô gostava disso daqui. Olha que legal, essa cartinha que ele tinha aqui, que ele guardou, olha que coisa de velho. Olha quanta coisa de velho, coisinha de velho dele. Pô, eu acho maneiro. Eu acho legal. Eu acho que isso faz parte da gente. Desde que a gente tava lá, sei lá, homens das cavernas lá, a gente, sei lá, pegava uma pedra, fazia um colar, dava de presente. Coisas assim, sabe? A gente dá significado pras coisas. E é isso, assim que a gente é assim. Eu acho isso legal. Eu acho legal. Fazer o quê? Acho legal. Eu quero jogar. Eu já passei por isso, não adiantou bosta nenhuma. Eu tinha o jogo do Max Payne, eu fui tentar jogar outro dia, eu simplesmente não consegui instalar. Primeiro que eu tive que achar um computador com drive de CD, né, pra poder ler o jogo, DVD, sei lá. Não foi fácil. Achei. E aí quando eu fui instalar e deu um erro de codec de DirectX que não tinha mais e... Uma confusão, eu simplesmente não consegui instalar. Eu tinha um pack do Alone in the Dark, eram 4 CDs do Alone in the Dark que você tinha que instalar. Mesma coisa, tentei instalar e deu problema de codec, deu problema de não sei o que lá, deu problema de... Não é de codec, deu problema de plugin, de coisa, da repimboca da parafuseta. Eu não consegui jogar a porra do jogo. Calma aí, paizão. Ah, mas tem a comunidade, ela ajuda, ela lança patches ou coisas pra você. Mas olha a gambiarra que você está fazendo. E eu não acho que essa gambiarra justifica você ter o jogo físico. Mas deixa o cara que gosta da comunidade. É por isso que... Cara, parece que, tipo assim, virou o Gaveta, parece que você tá falando assim, ó. Ah, nada justifica você ter um jogo físico. Então vocês que têm jogo físico, nada justifica. Você não falou que tem uma comunidade? Porque às vezes tem uma comunidade que gosta bastante de Zelda e ele vai falar assim, ó, se você tem esse joguinho aqui, é assim que você instala, é desse jeito que eu consegui. Eu programei um joguinho, um programinha aqui que vai ler isso daqui. O seu jogo, você tá dando esse tipo de erro, você pode fazer isso. Isso é legal, são pessoas se conectando em pró de algo, de alguma coisa que todo mundo é fã e tá querendo preservar aquilo. E tá querendo que você tenha a experiência também. Só isso. Acontece. Isso existe, tá? Então, assim, igual filmes que ele mostrou a preço, né? Que ele fala, pô, isso aqui eu ainda tenho. E tem pessoas que ainda querem ter outras coisas e tá tudo certo, cara. Tá tudo certo. Se a galera tá dando um jeito online de arranjar patch pra funcionar, já arranja logo a porra do jogo inteiro pra gente baixar e jogar. Mas só dá pra arranjar o jogo inteiro. Aí você foi pra outro caminho, né? Então o caminho é o seguinte. Ninguém compra, todo mundo só baixa e é isso? Vida que segue feijoada, né? A gente tá falando aqui, por enquanto, eu tô falando do direito à legalidade, né? A gente ter os produtos. Então, é isso. O caminho é só esse. Aí já foi para outro caminho de novo, né? Então, parece que ele tá falando assim, ou você aceita, ou você vai pro Jack Sparrow e só. Mas a gente tá falando, mano, é sobre o direito de você ter se você quiser. Enfim. Tá entendendo o meu ponto? Assim, não. Eu não acho que esse lance de ter os jogos por longo prazo e uma mídia física é uma coisa tão valiosa assim quanto as
pessoas estão defendendo. Eu acho que é legal você não ficar refém de grandes corporações, 100%. Então como a gente não vai ficar refém de grandes corporações se a gente não tiver os bagulho? Vou vender todos os meus discos e, caraca, no dia que acabar o serviço desse sai do ar, eu fico sem jogo. É horrível. Eu acho assim, eu defendo de certa forma a mídia física, mas é só uma ou outra, só aquele joguinho. Mas eu confesso, eu tenho alguns jogos físicos lá em casa de PlayStation. Pra esse famoso do IC. Cara, e se um dia cair o PS? E tem um cara que ele é colecionador que ele vai querer ter todos. E quem vai falar isso é aquele cara, não é você. É a vida dele, não é a tua. É porque quem vai decidir é você? Não, não é você. Então tem que ter disponível. Oi? Eu tô bravo aqui. Falando com a câmera. Tô gravando. Ó, fala oi pra galera aqui. Eu já tô com 1h10. Quer falar oi pra galera? Fala aqui. Oi, gente. Isso aí. Primeira vez você nesse canal. Tararel, eu tenho aqui o jogo. Eu nunca cheguei nesse momento. No final das contas, eu só tô jogando os jogos digitais. Eu nunca... E aí, mano, quando você não estiver mais na Terra, a sua filha vai poder pegar aquilo ali e falar, caraca, meu pai gostava muito disso. Que maneiro. E eu tenho aqui. Vou guardar. Vou guardar aqui na minha prateleira o joguinho que ele gostava muito. E isso não é bonito? Isso não é maneiro? Sei lá, mano, eu acho bonito. Nunca precisei chegar e deu merda, eu preciso botar o jogo físico aqui. Porque mesmo quando cai o sistema, eu já tenho os jogos instalados no PlayStation, eu simplesmente jogo o que tá já instalado ali. Espero daqui a 1-2 dias, quando se demorar 1-2 dias pra voltar, o serviço normalmente volta em pouco tempo, eu já vou jogar de novo. Ou tô sem internet, sei lá. Eu sei que a minha opinião pra esse ponto, ela é polêmica, vai vir vários games. Toda vez que eu faço um conteúdo que eu falo de videogame aqui no canal, vem 1 milhão de pessoas, gaveta, cala a boca, fala de filme. Cala a boca você! Eu vou falar de game quando eu quiser e você aceite ou não. Aqui, ó. Foda-se. Eu acho pouco supervalorizado. Eu acho que quando a gente... Não, tá bom. Já deu pra entender, né? Já deu pra entender. E aí aqui tem... Ele falou isso, né? Aí tem uns comentários que esse vídeo deveria ter ficado no fundo da gaveta. Alguém precisa fazer review do caos desse vídeo. Socorro. Eu terminei o vídeo convencido de que eu sou o culpado e as empresas multibilionárias só querem meu bem. Obrigado, Gaveta, por abrir meus olhos. Seu argumento foi tipo, vamos acabar com os livros impressos, já que PDF existe. Plot do... que é? Pior vídeo do ano chegou, galera. Podem tentar um impossível... será que meu react é pior, talvez? O fim da minha mídia física só beneficia um lado e nunca será o consumidor. É isso que eu tô falando. Tipo assim, todos esses exemplos que eu dei, todos, desde o vinilzinho que foi dado de presente, que não é sobre ser caro, é sobre só foi um presente, sabe? De verdade, isso aqui às vezes poderia ser até um vinil, e eu acho que daquela leva que tinha aqui no Brasil, que tinha umas empresas que tinham uns vinil que era meio One Piece. Ou não, isso aqui é original, mas não importa, isso aqui tipo, foi um presente e eu coloco lá na vitrola que eu tenho, toca, e é isso, sempre vou lembrar disso, é sobre eu poder ter isso aqui, e pra mim é um absurdo não ter o jogo aqui dentro, eu acho um absurdo, eu acho que deveria ser daquele jeito que eu falei, de ter o jogo completamente jogável, instalável, offline pra gente conseguir jogar, e a gente que tem que cobrar isso daí das empresas, é poder eu assistir esse filme aqui, os extras, é poder eu ver isso aqui, mas tá 480p, foda-se, o problema é meu, se eu quiser ver em 480p eu vejo. O DVD é meu. Enfim, é sobre eu ter o direito de ter. É sobre você que é gamer ter o direito de ter também os jogos. É sobre quem tá pagando 600 conto num jogo e vir com a porcaria do jogo. E pra mim já é um absurdo não vir com um pendrivezinho ou qualquer outro aparato de dispositivo que vem com o jogo completo pra você conseguir jogar. E você tem que ter um pack de 200 GB pra você conseguir instalar essa bosta. E pra mim isso é um absurdo também. É isso, gente. Gostaram do vídeo? Tamo junto. É nóis. Falou. Disse tudo.